não pereça, mas tenha a vida eterna. Gary Larson, um dos mais respeitados cartunistas americanos, dono de um traço simples, mas carregado de ironia na sua crítica aos hábitos e tradições americanas, descreve um homem alado sentado em uma nuvem no céu. Não há ninguém por perto, nada para fazer. Ele está isolado em seu posto celestial. Um pensamento atesta seu desespero. Poderia ter trazido uma revista. Podemos nos identificar com ele. Vida eterna. Nuvens em torno, harpas em nosso colo e o tempo em nossas mãos, o tempo sem fim. Um hino, depois um coral, depois mais versículos. É isso? Como diria Isaac Asimov, famoso escritor de ficção científica, quaisquer que sejam as torturas do inferno, penso que a chatice do céu seria ainda pior. Você pode ter inquietações semelhantes, serenas, mas preocupantes. A eternidade corresponde às expectativas? O céu pode cumprir suas promessas? No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, Jesus dá uma resposta certa para essas perguntas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os filmes passaram uma ideia errada. Aquelas cenas de margens de rios com névoa até os joelhos, amigos desencarnados e espíritos flutuantes? Esqueça. Jesus foi preparar lugar. Como um inferno, o céu é tangível e palpável, tão real quanto a terra em seu jardim, tão físico quanto as frutas em seu pomar. Na verdade, seu jardim e suas frutas talvez pareçam familiares no céu. Presumimos que Deus destruirá este universo e estabelecerá seus filhos em outro lugar. Mas por que ele faria isso? Quando criou os céus e a terra, Deus aplaudiu sua própria obra. Está lá, no capítulo 1 do Gênesis. Deus viu que a luz era boa, que o mar era bom, que a terra era boa, que o sol, a lua eram bons. Boletim escolar com as melhores notas. A melhor nota seguida por outra melhor nota. Deus viu tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Por que destruir uma obra de arte? Deus nunca condenou sua terra, apenas os maus tratos que damos a ela. Além disso, ele é o Deus da regeneração, não do extermínio. Ele restaura, restabelece, renova. Espere para vê-lo fazer isso novamente, tal qual nos fala em Mateus capítulo 19, versículo 28, renovar e regenerar cada centímetro quadrado do que é legitimamente dele. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão julgar. Mas e as revelações sobre a destruição da terra? Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, e no Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, Pedro e João usam palavras para descrever uma bomba atômica. Eles dizem que vão desaparecer com um barulho espantoso, serão queimados, vão sumir. Este planeta não será destruído? Sim, mas a destruição não precisa significar eliminação. Nosso corpo provê um protótipo. Ele sumirá, voltará ao pó. Contudo, aquele que chamou Adão de um monte de barro fará o mesmo conosco. Cristo anulará a decomposição com a ressurreição. Os aminoácidos irão se regenerar. Os pulmões terão estímulo. As moléculas irão se juntar novamente. O corpo mortal irá se revestir de imortalidade. Tudo isto está descrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53. O mesmo se aplica à terra. Na epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, Paulo diz que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Como uma mãe em trabalho de parto, a natureza olha para o dia em que dará à luz. Vemos as contrações do parto, enchentes, vulcões, terremotos. Contribuímos para elas poluindo o céu, devastando a terra.
A criação de Deus luta, mas não para sempre. Ele irá purificar, limpar e reconstituir seu cosmos. Na renovação de todas as coisas, a pureza primitiva fluirá, como foi no Éden. Deus concede vislumbres deste estado futuro. Ele projetou uma abertura na cúpula deste panteão. Por meio dela, vemos pores do sol impregnados de dourado, céus da noite salpicados de diamantes, arco-íris tão arqueados em esplendor que temos de parar e suspirar. Aperitivos do céu. Mas nada se compara à joia mais preciosa de Deus, a Nova Jerusalém. Conforme descrito no Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, Cristo descerá em uma cidade diferente de qualquer coisa que a terra já viu. As Escrituras revelam as dimensões da cidade que são de nos deixar de queixo caído. Uma área de 2.200 quilômetros quadrados, grande o suficiente para conter toda a massa continental da região dos Apalaches à costa da Califórnia, do Canadá ao México. 40 vezes o tamanho da Inglaterra, 10 vezes o tamanho da França e maior do que a Índia. E isso é apenas o andar térreo. A cidade tem de altura o que tem de largura. Pressupondo que Deus distribua os andares de sua metrópole, como faria um arquiteto em um edifício, a cidade teria mais de 600 mil andares, um espaço amplo para o entre-sai de bilhões de pessoas. As portas nunca estão fechadas. Por que fechá-las? Os inimigos de Deus serão banidos. Os ímpios ficarão isolados, restando apenas um lugar perfeito de pessoas aperfeiçoadas. Você será você em sua melhor forma para sempre. Mesmo agora, você tem seus bons momentos, vislumbres de seu ser celestial. Ao trocar a fralda de seu filho, perdoar o temperamento de seu chefe, tolerar o mau humor da sua esposa ou do seu marido, você exibe traços de santidade. São os outros momentos que amargam a vida. A língua afiada como uma navalha. Temperamentos tão imprevisíveis quanto o vulcão ativo Santa Helena, no noroeste dos Estados Unidos. Esta parte lhe aborrece. Mas Deus confisca as imperfeições na porta. Sua luz silencia o lobisomem que está em nosso íntimo. Ele não deixará que nela entre coisa alguma que contamine. Pare e deixe-se impregnar por essa promessa. Você pode se imaginar sem pecado? Pense no que Satanás tirou de você, mesmo nas últimas horas. Você se preocupou com uma decisão a tomar, sentiu inveja do sucesso de alguém, teve medo de uma conversa e ressentiu-se de uma separação. Ele ficou à sua volta o dia todo, roubou a paz, a alegria, as boas risadas e o amor sincero. Trapaceiro maldito! Mas os dias dele estão contados. Ao contrário do que fez no jardim do Éden, Satanás não ficará à espreita nos jardins do céu. Nunca mais haverá maldição. Ele não tentará. Em consequência, você não tropeçará. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 17. Você será você em sua melhor forma para sempre e desfrutará de todas as outras pessoas em seu estado perfeito. Aparentemente, um de nós sempre está um passo atrás. O mau humor infecta o que há de melhor nas famílias. As queixas escurecem os dias mais claros. As maçãs ruins estragam muitos de nós, mas as frutas podres não servem para a linha de produção do céu. Cristo terá concluído sua obra redentora. Toda a intriga será extirpada e o ciúme arrancado. Ele enxugará a última gota de teimosia dos lugares mais remotos de nossa alma. Você adorará o resultado. Ninguém duvidará de sua palavra, questionará seus motivos ou falará mal de você pelas costas. A purificação do pecado realizada por Deus faz cessar toda contenda. Já imaginou encontrar no céu um soldado abraçando o atirador que o matou? Uma filha abraçando o pai arrependido que abusou dela? Um filho recebendo a mãe que o abortou? Sem dúvida, algumas dessas cenas irão acontecer. E o perdão fluirá como as águas das cataratas do Iguaçu. E morará o lobo com o cordeiro. Isaías, capítulo 11, versículo 6. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Nenhum pecado significa nenhum ladrão, nenhum divórcio, nenhum desgosto e nenhum aborrecimento.